Seja muito bem-vindo, Sr. Tenente-Coronel. Permita-me que o trate por Pedro. Claro. Como é que se concilia uma carreira militar de grande prestígio, da qual fez várias décadas parte, com música, com saxofone, que sei que é um dos seus grandes amores? O saxofone foi apenas uma brincadeira como amador, não é? Estudei mais ou menos, tem uma banda e tudo. Sim, fui presidente de uma sociedade filarmónica durante 12 anos e ainda toco numa orquestra ligeira, no Barreiro, neste momento. Mas, enfim, depois de ter estudado no conservatório, aos 18 anos ingressei na Academia Militar e depois a música passou a ser outra, não é? Portanto, a disciplina militar conseguia ter um momento de maior liberdade e de maior descontração através da música? Também ajudava. Embora a instituição militar também tenha música militar, tem agrupamentos próprios. E, aliás, tem belíssimas... De grandes prestígios. Exatamente, com grande prestígio e com muito boa música. Já tive a oportunidade de assistir a alguns concertos e fiquei maravilhado com a extraordinária interpretação que fazem de grandes temas. Lançou recentemente esta obra que tenho aqui comigo, Os Números da Guerra de África, Angola, Guiné, Moçambique, mortos, feridos, armas e combates, custos e desertores. E esta obra apresenta os dados mais recentes sobre a campanha militar durante este conflito. Uma obra que apresentou com os dados entre 61 e 74 e que tem aqui coisas diferentes. Tem uma perspectiva diferente daquela que é feita em relação aos números, porque consegue olhar para a realidade no seu total. Não só um olhar de uma das fações que esteve em guerra, mas também para os civis que infelizmente faleceram durante este conflito armado. Que grandes conclusões é que conseguiu retirar dessa investigação? Os números são sempre... valem o que valem, não é? É sempre uma variável muito complicada e costumamos dizer que nas guerras a verdade é a primeira vítima e, portanto, os números, que são, por sua vez, retirados de relatórios e documentos, têm que ser vistos com um olhar crítico. Mas realmente o desafio foi exatamente apresentar uma obra, a perspectiva das baixas, não só dos militares portugueses, porque é aquilo que normalmente se divulga sobre as baixas desta guerra. Que, aliás, até aos anos 80 falavam-se em 8.600 militares mortos durante este combate. Que não é bem assim. É um número muito aquém, porque realmente só ao nível dos militares são cerca de 10.400. Mas há que considerar também exatamente a população civil, que foi vítima também deste conflito tão longo, e as baixas, naturalmente, dos movimentos independentistas, não é? Nós estamos a falar só da população civil e também com os movimentos de libertação de 28 mil mortos, mais de 28 mil mortos. Não, no total, portanto, e com os militares, também. Portanto, cerca de 45 mil, não é? Portanto, é um conflito devastador, quer por se ter prolongado no tempo por tanto tempo, quer pela intensidade dos combates. Havia outra forma de se gerir este conflito? Creio que não. Ele faz parte, portanto, de um processo histórico que nós conhecemos, não é? Começa, aliás, nos anos 50, primeiro na Ásia, depois vem para o continente africano. E é, de resto, realmente, o nosso conflito é mais um desse capítulo da história, não é? E foi realmente pena, não é? É lamentável que não tivesse havido direção política aqui, logo no início do conflito e muito antes, que pudesse ter evitado, não é? Um conflito que demorou realmente muito tempo e com um impacto terrível que teve, não é? E estamos a falar de baixas militares e muitas delas eram também nativos destes diferentes países que ingressavam as forças portuguesas no combate pelas colónias e pela tentativa de manter as colónias sobre esse domínio imperial. Estamos a falar de uma altura em que muitos desses militares, que estão hoje vivos ainda, e que não lhes é reconhecido esse momento em que tiveram que contribuir, muitos deles com mais ou menos liberdade para estarem no combate, mas que tiveram que estar nas frentes de batalha. Este é um dos pontos que talvez o distanciamento histórico nos ajude a resolver? É preciso realmente, para estudar a história, é preciso ter algum distanciamento em relação ao fenómeno, não é? E à medida que o tempo vai passando, julgo que estaremos em melhores condições de o tratar com os instrumentos e com a metodologia que a história exige, e realmente isso precisa de distância e precisa de pessoas que não tenham estado envolvidas diretamente, não é? Enfim, eu diria que, portanto, o regime democrático, que felizmente foi o resultado, essa guerra tem como aspecto positivo, precisamente, a introdução da democracia em Portugal, ter colocado o fim ao regime político e, por sua vez, o fim à guerra, não é? E dado as independências a estes diferentes países. E, portanto, nós compreendemos, eu acho que se compreende, que depois o regime democrático, não é? Realmente esqueceu um pouco a guerra, fez questão de esquecer propriamente a guerra, os seus protagonistas,
E eu acho que isso se compreende, pronto, na perspectiva política e social. Agora, em termos do tratamento histórico, eu acho que é preciso realmente, com esta distância agora, quer cá, em Portugal, quer sempre tenho a oportunidade de deixar desse desafio, que as universidades também dos povos irmãos, em Angola, em Moçambique e na Guiné, possam fazer investigação, sobretudo ainda com os protagonistas que estão vivos, Exatamente. que pertenceram aos movimentos independentistas, e que se possa realmente fazer melhor história e trazer mais conhecimento sobre isto. E trazê-los, sobretudo, para dentro da história, porque estão ausentes destes relatórios oficiais e que aqui consegue, que o Pedro aqui consegue trazer tão bem, através desta obra, dar-lhes também voz, através do reconhecimento destes números. Olhando para um conflito que foi tão longo e que marcou uma geração de pessoas em diferentes países, ficou alguma coisa de positiva, se é que isso é possível, de uma guerra tão dramática? Eu diria, assim, de repente, que o aspecto positivo foi ter, digamos, colocado fim a um regime de natureza autoritária, que não teve capacidade de fazer uma leitura política, não teve capacidade de perceber o sistema internacional daquela época e ter prolongado realmente uma guerra. Enfim, foi pena ter demorado tanto e ainda assim as próprias elites militares que protagonizaram depois o movimento de 1974, foi tarde, podia ter sido antes. De resto, houve sinais claros da nossa diplomacia. Em 1961, o general Botelho Muniz era uma figura que protagonizou logo ali e foi demitido por Salazar. Exatamente. Teve uma leitura muito clara sobre a diplomacia daquela época e interpretou muito bem a posição dos Estados Unidos, que ditou muito bem, muito cedo. Quer dizer, foi possível antecipar o desfecho. Mas e olhando para este desfecho, que resultou na independência de todos estes territórios, numa independência que estava há muito a ser pretendida, há outro exemplo no mundo de um país colonizador que tenha estado tantos anos a colonizar vários territórios, que tenha enfrentado uma guerra muito longa e que depois desse período consiga estabelecer pontos tão afetuosos e de amizade com os outros povos que ocupou? Existe algum outro exemplo de uma fraternidade que tenha saído de um conflito armado como este? Não sei, talvez de outra maneira. Quer dizer, conhecemos bem o caso da Commonwealth, da Inglaterra, mas eu acho que realmente à nossa maneira somos nisso realmente singulares. E a língua tem muita força. Claro que sim. E eu acho que sim. Eu próprio, há 20 anos, protagonizei, enfim, uma missão de paz em Timor e tive essa sensação. Quer dizer, ali encerramos a questão de Timor, encerrou, digamos, a questão do antigo Império. Exatamente. Com uma última página e com dignidade. Pronto, os outros casos foram mais atribulados realmente, até porque depois, em muitos casos, tiveram conflitos tanto ou mais violentos. Exatamente, do que aquele... com guerras muito profundas também, que deixarem grandes marcas sociais. Exato. Mas resultam daqui as pontes que hoje celebramos e as pontes que são partilhadas através da língua portuguesa. É um exercício importante, estes números da Guerra de África, que deve ser lido para que nós conheçamos o nosso passado e, sobretudo, para encerrar algumas questões que ficam por resolver e que a sociedade teme em não debater. Pedro Marquês de Sousa, foi um gosto. Muitos parabéns por este trabalho. Muito obrigado. E foi um gosto conversar consigo esta noite. Muito Muito obrigado. programa. Muito obrigado. Vou convidá-lo a ficar com